mais uma questão dos exercícios de grafo, certo? Essa questão é o seguinte: meio que a Leona decidiu entrar em dieta e foi para uma floresta pegar algumas maçãs. Ela encontrou uma árvore mágica com raiz no vértice 1. A árvore, para quem não sabe, é uma árvore no quesito de teoria dos grafos, é um grafo sem ciclo, certo? Então, aqui a gente vê que ela está falando de árvore da teoria dos grafos por causa desse vértice aqui. Cada vértice e cada aresta do grafo vão ter um número nele, certo? Vai ter um número escrito nele. Aí ela notou que alguns dos vértices da árvore estão tristes. Então, ela decidiu brincar com eles. Um vértice está triste se existe algum vértice U na subárvore dele, tal que a distância do vértice inicial para U é maior do que o número que está escrito no U. Deixa eu ver um exemplo aqui. Esse cara aqui, por exemplo, para esse cara aqui. Esse daqui, pronto. O número que está escrito nele é 22. Aí as somas desse número, dessa posição aqui até esse cara aqui, 64 mais 12 dá 76, menos 8 dá 68, mais 24 dá 92, eu acho. Enfim, de qualquer forma, essa soma aqui, entre a distância entre esse cara e esse cara, é maior do que 22, e esse cara é pai desse. Então, com certeza, esse daqui é um vértice que está triste, meio que pela existência desse daqui, certo? É alguma coisa assim. Como a distância desses dois caras for maior do que o número que está nesse cara, e ele for filho desse, então esse daqui está triste. E continuando, ela beleza. Aí ela diz o que são folhas de uma árvore. Folhas são meio que vértices que não tem filhos, certo? Nesse caso aqui, as únicas folhas são esse vértice aqui e esse vértice aqui. Aí a questão diz o seguinte: você só consegue retirar folhas, você só pode retirar folhas do grafo. Vai tirando folha por folha, e o que ela pede é que você, de alguma forma, faça com que o grafo não tenha mais nenhum nó triste, nenhum vértice triste, certo? E além de não ter nenhum vértice triste, pede que você minimize a quantidade de vértices que você vai precisar retirar para não deixar nenhum vértice triste na nossa árvore. Basicamente isso. Esse exemplo aqui é bem complicado, eu vou mostrar outro exemplo. Sim, deixa eu falar só dos limites. Os números vão até 10 à quinta, e os números que estão inscritos em cada vértice podem ir até 10 à nona, coisa do tipo. Uma coisa que complica é que essas distâncias podem ser negativas, certo? Então, meio que... Porque, por exemplo, para a gente saber se esse vértice aqui deixa alguém triste, a gente precisa saber se existe alguma dessas distâncias aqui, tipo desse para esse, ou desse para esse, ou desse para esse, ou desse para esse, é maior do que 22. Então a gente quer saber qual é a maior distância, começando do 22, desse vértice aqui que tem o 22 para cima. E se fosse todos os números positivos, era só ver a distância dele para a raiz. Mas como podem ter números negativos, meio que dificulta um pouco. Então, é isso. Agora vamos para a parte de explicação, certo? Esse grafo aqui é bem parecido com o outro que estava lá de exemplo, só que eu diminuí os números para deixar mais fácil de calcular. Aí, por exemplo, como seria o problema aqui? Diz que a gente vai ter uma árvore enraizada, certo? A gente vai ter um vértice raiz, e existe meio que uma certa, não diria prioridade, mas existe uma certa precedência
importância, alguma coisa assim entre os vértices, certo? Meio que esse vértice aqui está acima de todos, esse vértice aqui está acima de todos esses, esse acima de todos esses, e assim por diante. Aí meio que a questão é, a gente tem que saber, como eu disse, para cada vértice aqui, como é que a gente sabe se esse vértice está irritando alguém? Esse vértice está irritando alguém, se se tipo a maior dentre todas as distâncias dele para algum vértice acima dele é maior do que o número que está nele, certo? Por exemplo, o número que está nele aqui é 4. A distância para cá é 1, então não é maior que 4. A distância para cá é 0, menos 1 mais 1, 0. Então não é maior que 4. Aí eu somo 2 também, não é maior que 4. Mas se eu somar o 4 agora, já fica maior que 4. Então existe algum, algum outro vértice que esse vértice deixa triste. No caso, esse vértice está deixando esse vértice aqui de cima triste, certo? Então, a gente precisa calcular essa maior distância que um vértice pode ter para alguém acima dele. Beleza, essa é uma das partes da questão. Aí, meio que com isso, a gente precisa saber quais vértices precisam, a partir desses dados, a gente precisa saber quais vértices que precisam ser removidos com certeza, certo? E depois, ainda existe outro porém, de saber quais vértices precisam ser removidos para que seja removido um outro vértice que a gente quer. Por quê? Vamos supor que eu queira remover o vértice 8. Se eu quero remover o vértice 8, eu obrigatoriamente tenho que remover o vértice 5 antes, para poder remover o vértice 8. Se eu quiser remover o vértice 6, eu preciso remover o vértice 4 e o vértice 2, que por sua vez faz com que eu precise remover o vértice 8, que faz que eu precise remover o vértice 5 também. Então eu preciso remover todos esses 5 vértices para remover o 6, certo? Para remover o vértice 6, eu preciso remover o vértice que tem o número 6, preciso remover 5 vértices. Aí vamos para a primeira parte, que é calcular a maior distância de um vértice para cima, certo? Aí meio que a gente chega no seguinte, porém. Vamos supor que eu já calculei, se eu estou no vértice V, e aí eu estou meio que analisando um vértice U, que é um vértice filho desse vértice V. Aí eu já calculei a maior distância desse vértice V para alguém de cima. No caso, a maior distância para o vértice V é x. Aí eu quero saber qual é a maior distância do U para alguém de cima. Aí quais são as possibilidades? Existe a possibilidade de que a maior distância seja só do U até V, e isso é só o tamanho da aresta, certo? O número que tem na aresta. Existe outra possibilidade, que é o que? Eu ter de U até V e ter mais algum pedaço acima de V, certo? Eu vou do U até alguém que está acima de V. E aí é que entra o ponto. Se eu estou pegando alguém maior do que V, por que eu não pego logo esse que é o maior pedaço de V para cima? Entende? Tipo, esse pedaço aqui de V até meio que o maior caminho de V até alguém em cima dele. Com certeza, se eu já tenho que ir do U até alguém acima de V, a melhor possibilidade é eu ir do U até o próprio cara que o V está indo, certo? Então a distância seria a soma entre esse x e o y. Ou, no caso, só o y, que for o caso de eu só querer vir até V. Certo? Então, se eu tenho a distância x, que é a maior distância do V para alguém de cima, a maior distância do U para alguém de cima vai ser ou a distância do U para V, que é o y, ou a soma do y e o x, que é a distância de U para o mesmo cara que esse V estava chegando lá em cima. Certo? Então, eu vou pegar a maior distância entre essas duas e vai ser a maior distância do U para alguém acima dele. Isso dá para a gente ir calculando meio que enquanto desce na DFS, certo? Aí aqui é só mostrando a DFS inicial. Aqui eu estou pegando a entrada,
val é meio que os valores que tem em cada vértice, a maior distância de cada vértice para alguém em cima dele, e aqui vai ser o grafo que eu vou montar. Aí para cada AB que eu recebo, para cada aresta, aí eu digo que no vértice A, porque a aresta meio que ele define lá no problema, ele me dá o pai do vértice atual e me dá qual é a distância desse vértice para o pai dele, certo? Então meio que ele me dá o A e B, aí eu digo que a distância do A para o I, que é o vértice que eu estou processando, é igual a B. Estou adicionando essa aresta. Aí beleza. Lembrando, tipo, lembrando não, eu não tinha falado isso ainda, mas praticamente sempre a gente vai usar lista de adjacência, certo? Matriz de adjacência em alguns exemplos bem específicos. Não, tipo, faz parecer que matriz de adjacência é utilizada só em exemplos simples, em exemplos que o n é pequeno, alguma coisa assim. Mas matriz de adjacência pode ser usada em alguns problemas mais complicados também, então é bom saber. Mas normalmente a gente utiliza lista de adjacência, certo? Aí beleza, aqui a gente vai ter a pilha que diz qual é o próximo, que o primeiro elemento dessa pilha vai ser o próximo que eu tenho que processar na minha DFS, certo? Esse aqui é a DFS. Aí eu pego o primeiro elemento da pilha, aí eu itero por todos as arestas desse elemento para alguém. Aí o que é que eu faço? Tipo, eu estou no vértice V, né? Aí eu estou indo para os filhos dele. Cada filho eu vou pegar o U, que é o próprio filho, o índice desse filho, e o D, que vai ser a distância dessa aresta que liga V até U. Aí a maior distância de U vai ser o máximo entre o D, que é o tamanho da aresta, e a maior distância de V, que é o vértice que eu estou, mais o D, que é o tamanho da aresta. Aí depois disso eu já adiciono o U na minha pilha da DFS, certo? Agora é a segunda parte. Na segunda parte, você precisa descobrir quais vértices que precisam obrigatoriamente ser removidos. Meio que, pelo que a gente viu, se a gente já calculou a maior distância de um vértice para alguém acima dele, a gente já consegue dizer de boa, certo? Quem são os vértices que precisam ser removidos. Por exemplo, a gente já lá nesse array aqui, maior dist, esse vértice aqui, a distância dele para alguém de cima vai dizer que é 5. Como 5 é maior do que 3, então esse vértice é um dos que tem que sair. Aí o maior dist desse cara aqui vai ser 6. Como 6 é maior do que 4, ele tem que sair. E aqui nesse exemplo aqui vai ser 4, o maior dist dele. Como é maior do que 2, ele tem que sair também. Sim, uma coisa tipo, esse vértice aqui meio que é o vértice que fica triste com todos esses, com esse. É meio que se eu tenho um vértice A que está triste com o vértice B, sempre faz sentido eu tirar o vértice B e não o vértice A. Por quê? Porque o vértice B vai estar embaixo do vértice A. Se eu quiser tirar o vértice A, eu vou ter que tirar o vértice B de qualquer jeito. Tipo, para eu tirar o 7, como eu só tiro de folha em folha, né? Eu vou ter que tirar o 3, vou ter que tirar o 9 para poder tirar o 7. Então, meio que faz sentido eu querer tirar os que estão mais embaixo, certo? No caso, eu sempre vou tirar os que estão deixando o outro cara triste e não os que estão tristes. Aí, a outra coisa que falta, por exemplo, eu quero remover o 3, o 4 e o 2. Mas para remover eles, eu não preciso só remover esses 3. Eu vou precisar remover mais esses dois caras aqui para remover esse, certo? Então, você tem que saber quais são esses caras. Aí, todas essas operações dá para fazer dentro da própria DFS. Esse daqui é só a DFS, certo? Pega aquela primeira lá, refatorei e aí cheguei nessa daqui. Aí, por exemplo, eu vou ter um array de booleano que diz se é para eu retirar ou não é para eu retirar cada vértice.
Aí eu vou ter a resposta aqui já para printar, certo? Aí, olhando para a DFS em si, eu vou pegar o primeiro elemento da pilha. Se está marcado que eu tenho que retirar ele, então eu somo na resposta, certo? Porque a resposta eu tenho que dizer qual é a menor quantidade de vértices que eu tenho que retirar. Aí beleza. Aí depois eu vou para todas as arestas a partir do vértice V. Aí eu calculo a distância, né, que foi o que já tinha lá na outra DFS. Aí nessa refatorada também tem. Aí outra coisa, né? Porque o que foi que eu adicionei aqui? Eu adicionei isso, né? E agora eu adicionei esse if. Aí esse if é o seguinte: se a maior distância do vértice U é maior do que o valor do vértice U, o valor que está lá no vértice, então eu digo que eu tenho que retirar o vértice U com certeza. Mas se isso não é verdade, então eu só preciso retirar o vértice U se eu também preciso retirar o vértice V. Como o vértice U é filho do vértice V, eu preciso retirar os cílios para retirar o V depois, certo? Aí depois disso, eu adiciono o vértice U na pilha para continuar processando ele. Processar os filhos dele também, certo? Então, é basicamente isso. Nessa DFS eu já vou somar as respostas em todos os vértices que eu preciso obrigatoriamente retirar. E termina aqui essa explicação.